E isso aqui nos remonta a algumas percepções que se tinha do mundo. Até então, eu sei que esse aqui é um mapa um pouco mais antigo do período que nós estamos tratando hoje, mas ele é muito ilustrativo. Até a era das descobertas, ali no século XV, o mundo conhecido era esse: a Europa, ali o norte da África, a região da Arábia, a Ásia, através ali de rotas terrestres. Então, estamos falando de um mundo muito pequeno, de um mundo que ainda viria a descobrir o seu tamanho, ok? E é aqui que a gente entra de fato no que nós estamos conversando sobre a era das navegações ou as grandes navegações. Bom, mas para existir esse processo de grandes navegações, e não é à toa que essa aula aqui está dentro da trilha de Idade Moderna, é que as grandes navegações são um reflexo direto de um dos processos do Renascimento, que é o renascimento científico. Na aula que nós tivemos, né, aqui na trilha de História Moderna, nós analisamos o renascimento cultural. Né? E um dos aspectos desse fenômeno foi o chamado renascimento científico. Então, técnicas inovadoras apareceram e também percepções sobre o próprio ser humano e o globo. Então, nomes como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico trouxeram para a centralidade do debate a esfericidade da Terra, ou seja, a tese de que a Terra era redonda, de que ela não era o centro do universo. E isso lá no século XV vai refletir no trabalho, na atuação de alguns exploradores que vão usar essas referências teóricas, essas referências científicas para iniciarem o seu processo de exploração dos mares. Agora, a gente tem que dar um passo para trás e fazer algumas perguntas. A primeira dessas perguntas é a seguinte: então, qual das nações iria iniciar esse processo de se lançar aos mares, de alcançar novas distâncias e por quê? Vamos começar pelo porquê. Se você já assistiu às outras aulas aqui da Escola de História, aulas como, por exemplo, a número 1, Descobrimento do Brasil, você deve saber, deve lembrar que o que motivou, uma das motivações que levaram Portugal a se lançar aos mares e chegar ao Brasil, foi a necessidade de encontrar uma nova rota para o Oriente, para as Índias. Porque a rota da seda havia sido bloqueada pelos otomanos, né? Então eles não permitiam uma circulação da mesma forma que existia antes. Mas esse é somente um dos motivos. É somente uma das explicações que levam a gente a tentar entender por que as nações europeias investiram tão pesado nessas navegações. Gente, construir barcos, ir para o oceano é, acima de tudo, uma atividade muito incerta. Então, para valer esse investimento, era necessário ter um retorno disso. E é muito comum nós aprendermos que o que motivou as grandes navegações foi a busca desses países por especiarias, por temperos no Oriente. Isso é verdade, mas não explica o todo. Como assim, Vitão? O que eu estou querendo dizer para vocês é que a busca por temperos, pimenta do reino, cominho, enfim, cúrcuma e vários outros eram sim itens valiosos, mas nem de longe foram as únicas motivações que impulsionaram as grandes navegações. A gente vai perceber nesse mesmo período, no século XV, no século XVI, a formação de um novo modo de produção, de uma nova forma da sociedade se organizar a partir da economia, que vai ser o mercantilismo. Uma vez que a Europa passou pelas cruzadas,
Uma vez que a Europa estava entrando no declínio do feudalismo, o comércio está voltando a ser usado e as coroas já unificadas, já formadas, irão irão optar por um acúmulo de capitais, por um acúmulo de riquezas, inclusive de pedras preciosas. Só que essas pedras preciosas, como ouro, como prata, não se encontravam mais em abundância na Europa. Então eles desejaram, eles se planejaram, organizaram políticas públicas para conquistar esses recursos em outras regiões. E essa vai ser a grande motivação de Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda e vários outros a se lançarem para o mar para tentar conquistar territórios, para tentar conquistar colônias. A base desse modelo econômico que nós estamos chamando de mercantilismo é um processo que a gente define como metalismo, ou seja, a busca por metais preciosos. E, através da ação do Reino de Portugal, nós teremos a primeira nação a ter sucesso nessa empreitada. Então, só para fechar essa ideia inicial, o que vai motivar, o que vai influenciar, o que vai impulsionar essas viagens para o além-mar, né, um termo muito conhecido, muito usado, não foram só as especiarias, não foram só os temperos, os tecidos que eram vendidos, produzidos e comercializados na Índia e na Europa, mas principalmente uma busca incessante por metais preciosos. Porque a partir do século XV, a partir do século XVI, a posse desses metais vai ser praticamente um sinônimo de riqueza, um sinônimo de que o país europeu está com o caixa, está ali com condições mínimas de investir em outras coisas. Tudo bem? Então, esse vai ser o principal motivador das grandes navegações. Claro que teremos, por exemplo, questões religiosas envolvendo nisso também, que eu vou falar sobre esse assunto no final da aula. Mas não podemos deixar de citar essa questão econômica que vai impulsionar essas viagens pela busca de ouro e de prata, como vai ficar muito claro na colonização da Espanha e também aqui do Brasil. Tudo bem? Bom, então, entendendo qual foi a motivação desse processo, nós conseguimos já começar a pensar no primeiro país, né, conhecido como o grande pioneiro disso tudo, que foi Portugal. Por que Portugal foi a primeira nação a ter sucesso nesse processo que nós chamamos de grandes navegações? Portugal vai, através da figura desse rapaz aqui, o Dom Henrique, filho do Dom João, vai reunir as condições básicas para iniciar essas viagens. O Dom Henrique, apelidado por muitos como o Navegador, ele era membro, né, da monarquia portuguesa, e o Dom Henrique era um grande entusiasta dessa nova tecnologia, digamos assim, dessa nova perspectiva de, através do oceano, os seres humanos alcançarem novas regiões e novas rotas comerciais. Então, o Dom Henrique, ele é um caso muito importante porque ele vai financiar, por exemplo, uma burguesia marítima, um grupo de navegadores portugueses ou de outros países que, a serviço da coroa portuguesa, irão representar a realeza em viagens. Além disso, vai ser através da atuação, através da influência de Dom Henrique, que Portugal vai criar, por exemplo, a conhecida Escola de Sagres, que era um instituto, uma espécie de instituto, digamos assim, focado no desenvolvimento marítimo, em que técnicas de navegação, construção de navios eram incentivados. Então,
Além disso, um outro fator que explica por que Portugal foi uma das primeiras nações a conseguir se lançar para o mar é que Portugal foi uma das primeiras nações a se tornar um Estado nacional, a centralizar o poder na figura do monarca. E por fim, temos uma questão geográfica. Deixa eu até pegar um outro mapa aqui para você perceber. Mais da metade do território português é banhado pelo oceano. E isso fez de Portugal praticamente um convite para se lançar ao mar. Então, com essas condições reunidas, Portugal conseguiu, como nós já vimos também na última aula sobre o tráfico negreiro, sobre a escravidão africana no Brasil, iniciar o seu processo de conquista dos mares através desses pontos aqui na África. E qual era a intenção dos navegadores portugueses? Contornar o continente africano para, através desse contorno, chegarem às Índias. Através desse contorno, chegar na região do Oriente. Tudo bem? Esse era o principal projeto de Portugal e isso foi feito através da ação de alguns navegadores. Beleza? Esse corte que você acabou de assistir é um trecho de uma aula da Escola de História, uma comunidade para pessoas que, assim como você, se interessam pelo passado. Se você quiser se juntar a nós, é só você clicar aqui no link da descrição e entrar ainda hoje na Escola de História. Eu te espero lá dentro.